Olá, o tema do nosso trabalho é motores de combustão externa com aplicação no automobilismo. Nossa equipe é composta por eu, Douglas, Josaldi, o Pablo e o Rodrigo. Então o motor pode ser definido como um conjunto mecânico que tem a capacidade de transformar uma energia específica em energia mecânica, sendo que os motores podem ser de combustão interna ou combustão externa. Os motores térmicos baseiam-se em características térmicas da substância utilizada como combustível. Tanto o aumento do volume quanto a pressão gerada produzem um movimento linear que se transforma em movimento de rotação por meio do conjunto biela-manivela. Os primeiros motores a vapor foram desenvolvidos por Thomas Savery e aprimorados por Thomas Newcomen, na Inglaterra, com o intuito de utilizá-los para o bombeamento de água em Minas, e logo após foram aplicados na indústria e nos transportes. O objetivo do nosso trabalho é compreender o princípio de funcionamento dos motores de combustão externa e apresentar suas aplicações durante a história do automobilismo. Olá, meu nome é Rodrigo. Falando sobre a utilização dos motores a vapor no automobilismo, o primeiro veículo foi criado em 1769 pelo engenheiro e mecânico Nicholas. Esse veículo em questão era um trator militar. Esse trator foi utilizado pelo exército francês para transportar artilharia. Esse veículo ele possuía uma velocidade média de 3,2 km por hora e a cada 15 minutos era necessário parar para aumentar novamente a potência do vapor. O combustível utilizado nesses tipos de motor muitas vezes eram carvão, madeira, óleos, entre outros. São comumente queimados externamente, já linka a questão do motor de combustão interna, com o intuito de produzir calor, e esse calor gera o vapor no interior do motor, fazendo com que ocorra o movimento. Quando nos referimos a esse tipo de motor, no caso o motor de combustão externa, ele possui uma conversão maior de energia potencial em energia cinética quando comparado com os veículos com os motores de combustão interna. Ou seja, utilizando a mesma quantidade de combustível, a conversão de energia potencial presente no combustível para energia cinética, no caso o movimento, é muito maior nos motores de combustão externa. Um dos principais motores de combustão externa é o motor Stirling. Aqui na figura abaixo temos um motor Stirling. Nesse caso é um exemplar pequeno, então ele não é utilizado em veículos, mas já é possível ver como funciona o motor Stirling. Aqui temos a imagem de uma vela, uma lamparina, onde ela é o que fornece o calor, e na primeira câmara o ar aquece e desloca aquele êmbolo. Com isso, ele gera esse movimento no volante, e assim que ele expande, ele entra numa área onde não tem aquecimento. Com isso, o ar resfria e ele retrai, fazendo o movimento do motor. Esses motores, como mencionados, eles possuem uma alta eficiência e a sua eficácia chega a alcançar até 45%. Olá, eu sou o Pablo. Agora falando um pouco da parte técnica do funcionamento do motor Stirling. Ele funciona por meio de um ciclo Stirling, um ciclo termodinâmico reversível, e apresenta 4 tempos de funcionamento. Como o Rodrigo já explicou ali na parte da imagem, agora temos o gráfico da parte de funcionamento do motor ali, do ponto 1 ao 2, onde ocorre o aquecimento e juntamente a expansão, né, dos gases, do volume dos gases dentro do cilindro, né? Do 2 ao 3, onde ocorre a troca do calor, no caso sai o gás quente, o ar quente e entra o frio. O 3 para o 4, onde ocorre a refrigeração desses gases.
e do 4 para o 1, onde é aumentada a pressão, né? No caso ali, o êmbolo pressiona o ar frio dentro do cilindro pistão ali. Aqui no caso já está explicando a parte do ponto 1 ao 2, a expansão isotérmica, é o processo em que o ar presente no motor sofre a expansão aproximadamente isotérmica, porque não é de eficiência 100%. E absorve o calor de fontes externas, que no caso é a queima dos combustíveis fósseis, como a queima de carvão, ou também pode ser como velas, como está exemplificado lá no protótipo em miniatura. O segundo ponto é o resfriamento isovolumétrico, onde o ar presente nesse motor ele transfere o calor para o meio externo, mantendo-se a volume constante, ou seja, ele resfria, né? Então, no caso, o terceiro ponto é compressão isotérmica, processo em que o ar contido dentro do cilindro do motor é contraído e sua pressão aumenta grandemente, em um processo que ocorre em temperatura constante. O ar frio dentro do cilindro pistão ele vai ser comprimido, porém a sua temperatura ainda vai permanecer a mesma. E o último ponto é o aquecimento isovolumétrico, que é o último processo onde ocorre a volume constante e envolve a transferência de calor da fonte quente para o ar contido dentro do cilindro motor. Ou seja, aquele cilindro motor ele recebe o calor do combustível ali, do que está sendo queimado, onde o ar está comprimido já e aquece, forçando uma expansão daqueles gases. Meu nome é Josaldi e falando um pouco sobre a aplicação nos veículos, a Ford e a GM e a NASA elas já gastaram milhões em várias tentativas de desenvolver veículos híbridos com motores Stirling, sendo que a Ford ela conseguiu um veículo que utilizava o motor Stirling como motor primário para a locomoção. Mas o primeiro problema encontrado era que o veículo não respondia assim que o motorista fizesse uma determinada ação, como acelerar o veículo. Então esse problema, esse delay, ele acontecia o seguinte: quando o motorista acelerava o veículo, ele demorava 20 segundos para dar uma resposta. Então esse foi um dos problemas encontrado pela Ford em utilizar os motores Stirling como motor primário de propulsão. Então, os motores Stirling eles apresentam algumas vantagens e desvantagens. Uma das vantagens dos motores Stirling utilizados em veículos híbridos é a zero emissão de poluentes. Por quê? Porque esses motores eles trabalham em um ciclo termodinâmico fechado com um gás que nunca é substituído. Esses motores também eles se tornam bastante silenciosos e eles também têm a vantagem do reaproveitamento da energia térmica, onde você consegue instalar um sistema de regeneração. E as desvantagens ficam por conta do custo de fabricação, como são motores fabricados em baixa escala, então acaba se tornando um custo elevado se comparado aos motores de combustão interna que tem uma escala maior de fabricação. E a desvantagem também se dá pela resposta de aceleração, como citado no veículo da Ford. As considerações finais do trabalho é que a utilização do motor Stirling nos veículos atuais não se mostra viável como uma única forma de fornecimento de energia para o automóvel, ou seja, como motor primário, no caso dos veículos elétricos. Entretanto, como motor auxiliar, onde tal configuração possui motor elétrico como forma primária de potência para o veículo e um motor gerador de eletricidade, a qualidade não viável do motor pode ser trabalhada de forma que a sua aplicação gere bons resultados. Além disso, as qualidades ou características do motor Stirling são observadas cada vez mais de perto por desenvolvedores que acabam o aplicando em projetos. Então essa questão do não viável em utilizar o motor Stirling não como uma fonte primária, mas sim como um motor auxiliar, seria o quê? Para aquecimento do veículo, por exemplo, sistema de ar quente, para sistemas de geração de energia. Então essa seria a outra aplicação do motor Stirling dentro dos veículos. Obrigado. Essas são as nossas referências. Cara, só vê se